Boa noite. O programa Crítica Autocrítica da Gazeta Mercantil e da Rede Bandeirantes tem a honra de entrevistar hoje a ministra-chefe da Secretaria da Administração Federal, ex-prefeita de uma das maiores cidades do mundo, e sem dúvida do Brasil, de São Paulo, Luísa Erundina. Boa noite, ministra. Boa noite. A Cláudia Zic, minha colega da Gazeta Mercantil, e eu vamos conversar com a senhora e tentar passar para os nossos telespectadores as suas ideias sobre política, já que a senhora é mestre em política, formada em sociologia e política, já que a senhora entende de política porque tem votos, teve votos, foi eleita vereadora, tornou-se líder do seu partido como vereadora, foi eleita deputada, tornou-se líder como deputada e foi eleita prefeita, tendo derrotado o atual prefeito de São Paulo. Não é pouco numa carreira política e agora foi no que eu não teria coragem de chamar de julgamento, e eu não falo agora uma opinião pessoal, é a unanimidade da opinião pública e da imprensa de que a senhora foi executada desrespeitosamente pela direção do seu partido. Não foi o seu partido. E eu queria iniciar perguntando como a senhora que começou esse partido se sentiu diante do linchamento a que a senhora foi submetida. Olha, foi uma situação, está sendo ainda, uma situação muito constrangedora. É como se você fosse expulsa da tua casa, da tua família, você fosse colocada numa posição de desconfiança em relação aos teus companheiros, aqueles com quem você lutou pela democracia nesse país, na luta de resistência na época da ditadura militar, construindo o sindicato, reconstruindo o movimento sindical aqui em São Paulo e no país. Eu era dirigente sindical na época em que o Lula estava dando a sua importante contribuição pela reativação do movimento sindical pós-64, pós-78. E a partir daí vimos a necessidade de um partido para até ser um instrumento mais eficaz na luta política pela transformação da sociedade, pela remoção das causas de injustiça e desigualdade no país. Construímos o PT, fundamos o PT e tivemos militando nesse partido desde a sua origem, há 13 anos, e de repente você vê colocada numa situação, a meu ver, muito injusta. Quer dizer, você é julgada por uma única instância, desrespeitando, inclusive, essa instância desrespeitando o regimento interno do partido, que previa que você deveria passar pelas várias instâncias, desde o diretório ao qual eu sou filiada, depois o municipal, o estadual, o nacional e a última instância, o encontro nacional. Isso foi feito sem uma comissão de ética sequer na instância que me julgou, isso numa única reunião. Então me julgaram, me licenciaram por um ano, cassando os meus direitos políticos, pelo menos enquanto militante desse partido, e me deixando de castigo durante um ano. É uma situação delicada, difícil, constrangedora e que ainda hoje é uma situação muito difícil para mim. Ministra, a senhora pretende recorrer à possibilidade de recurso dessa decisão? Olha, e esse recurso já foi encaminhado na própria resolução da Direção Nacional, que previu que essa questão fosse encaminhada ex officio ao Encontro Nacional, que será em junho ou julho, para que aquela instância possa voltar a discutir o caso e manter ou alterar a decisão ou até agravar a decisão da Direção Nacional. Eu, pessoalmente, ainda estou em dúvida o que vou fazer, porque eu não gostaria de deixar o PT, mas não esse PT da Direção Nacional. Um PT estreito, sectário, rancoroso, desligado das bases partidárias, desligado do país, desligado da sociedade. A sociedade está pensando uma coisa, esperando outra coisa do PT, e essa Direção Nacional reage de forma a contrariar a expectativa da sociedade em relação ao que cabe ao PT fazer diante dessa realidade de crise, de recessão e de expectativa do povo depois do impeachment do presidente Collor. Que o PT ajudou a fazer. Então, foi essa razão que me fez entender de que eu deveria colaborar, procurar ajudar, porque o presidente Itamar está lá por um impositivo constitucional e após um movimento em que o PT foi determinante, desde a CPI até o movimento de massas, a atuação dos nossos parlamentares no Congresso Nacional. Sem o PT não teria havido impeachment possivelmente, sem querer minimizar
o papel e a importância das outras forças políticas. Então, nós somos corresponsáveis pelo esse governo que está aí, um governo de transição. Ele poderá avançar mais ou menos, dependendo do quanto cada um de nós ajude. Então, não dá para ficar de fora dizendo esse governo é neoliberal, esse governo não tem propostas, não votamos nesse candidato. Tudo bem, mas isso talvez sirva para o partido nos seus interesses internos. E o país? E a democracia? E o futuro daqui a 2 anos? Então, nós temos que preparar o próximo governo nesses 2 anos de transição desse governo que está aí. Ministro, é curioso, porque fiquei com a impressão, ao acompanhar pelo noticiário a execução política a que a senhora foi submetida, que eu queria ouvir o que a senhora tem a dizer a respeito. O partido iria julgá-la e iria decidir sobre a sua posição em relação ao governo do presidente Itamar. Eu supunha que primeiro eles discutissem o que o partido acha do governo Itamar. E nessa discussão, ao invés de criarem essa fantástica, essa contribuição, essa joia do pensamento político que é a oposição ativa propositiva, há várias pessoas tentando descobrir o que é isso, ao invés talvez estivessem examinando o comportamento dos deputados na Câmara. A Cláudia Izik escreveu na Gazeta Mercantil uma matéria mostrando que o partido votou em quase todas as questões com o governo, por considerar que o governo Itamar estava levando as questões na direção que o partido queria. Ao invés de começar a discutir essa questão e depois discutir se a senhora tinha feito certo ou não de trabalhar nesse governo, julgaram primeiro a senhora e depois, como é isso? Isso é um golpe, é uma manobra? Eu acho que eles quiseram tomar uma decisão sobre o meu caso que pudesse ser exemplar para mim mesma e não sei se para alguns outros casos, né? E nós propusemos, os companheiros da direção nacional que estavam do meu lado, não imaginando que não devesse sair alguma punição, ou seja, sei lá, porque de qualquer forma eu transgredi uma norma partidária. E eu entendo que o partido tem que ter normas, tem que ter disciplina, mas uma disciplina não pode se sobrepor a uma questão política maior, um interesse maior da nação, do país. Esses companheiros propuseram uma inversão de pauta, porque estava previsto também a discussão da relação do partido com o governo Itamar. E em primeiro plano estava a discussão do meu caso. E foi proposto uma inversão de pauta, até porque os argumentos que eu usei na minha intervenção inicial era exatamente dizendo, eu estou lá porque o partido é corresponsável, eu entendo que há uma expectativa da sociedade em relação a esse governo, quer que esse governo dê certo, há uma expectativa da sociedade em relação ao PT, no sentido de que o PT precisa ajudar esse governo, por isso eu estou lá. E eles não levaram em consideração e discutiram essa relação pós-punição e decisão sobre o meu caso. Portanto, era o meu caso que estava interessando. Né? A sua expectativa, portanto, é que a sua atitude desencadeasse um debate político dentro do partido em relação ao governo Itamar. Exatamente. E aconteceu ao contrário. O contrário. Então me puniram, me puseram de lado e aí discutiram a relação, que a meu ver é uma questão não muito clara. Eu acho que o partido está numa ambiguidade muito incômoda para ele mesmo. E eu acho que isso não ajuda nem ao país, nem ao partido. Eu acho que o partido precisa, nesse encontro nacional, embora ainda vá demorar, nós só temos 2 anos pela frente nesse governo de transição, mas de qualquer forma, eu espero que o Encontro Nacional faça uma discussão mais de fundo para tirar o partido dessa situação de ambiguidade e de hesitação em que se encontra. A pauta desse encontro, desculpa interromper, Miriam, mas a pauta desse encontro entre outras coisas, tem a renovação da direção, que o tempo de mandato já está esgotado, então a direção nacional e todos os outros níveis de direção vão ser renovados, esses níveis de direção. A questão da conjuntura, que é sempre um ponto central nos encontros do partido, e dentro dessa conjuntura certamente vai estar dada a questão do governo Itamar e a relação do nosso partido em relação a esse governo, e certamente outras questões de ordem interna do partido. E esse meu caso vai certamente, independente de eu recorrer ou não, ele vai estar sendo possivelmente até o centro dessa discussão, porque é uma questão muito polêmica, uma questão que está mobilizando a opinião pública em torno dela, e eu acho que o partido vai ter que discutir de novo essa questão. Aparentemente também o seu julgamento não foi tratado da mesma forma que o de outros casos, de outros militantes do partido que de alguma forma colaboram com o governo. Isso é verdade? E a que a senhora atribui esses 2 pesos e 2 medidas? É até bom que não tenham feito a mesma coisa comigo com relação aos outros companheiros que estão no governo, que pelo menos o governo conta com
com essas pessoas. Quer dizer, eu não sou daqueles que esteja querendo que reveja o caso desses companheiros e ajam com eles. Não, eles têm que ficar lá dando a sua contribuição e vamos ver como resolver o meu caso. Mas certamente é um tratamento desigual. E não é a primeira vez que o partido me trata desigualmente em relação a outras questões. Quer dizer, casos até possivelmente mais graves do que esse, o partido tem todo um cuidado de protelar a decisão, de passar por todas as instâncias, cria outras instâncias para poder protelar uma decisão. O caso, por exemplo, da Convergência Socialista, que era um grupo, que era um partido dentro do partido. Quer dizer, quantos anos o partido levou para tomar uma decisão, porque era uma questão traumática, era uma questão difícil de ser resolvida, assim como outros casos de companheiros que eventualmente tenham cometido alguma, ou tenham sido alvo de alguma denúncia dentro do partido, e sempre o partido foi muito tolerante, muito paciente, levava tempo para chegar a uma decisão. No meu caso não, no meu caso foi muito rápido, muito apressado, e foi sumário. Eu acho que eu me sinto tendo sido punida, né, injustamente e de forma sumária, sem direito de defesa.